Eu estava realmente brava com a Courtney. Nós brigamos e aquela traidora falou várias coisas desagradáveis sobre mim para o treinador. Eu não pude acreditar, mas fui expulsa do time de basquete por causa dela. Eu era capitã e ela tomou o meu lugar. E eu estava realmente ansiosa pelas competições. Oi, meu nome é Joana. Eu estava passando por uma fase difícil, então liguei para o meu namorado Archie e disse a ele que havia sido expulsa do time. Ele sabia o quanto isso era importante para mim, mas em vez de me apoiar, ele me disse para não me preocupar com algo tão sem importância. E então ele começou a falar sobre a Vicky novamente. O Archie estudava em um internato para meninos. Recentemente, uma jovem professora havia se tornado estagiária lá. Ela não era muito mais velha que os alunos, e os meninos falavam dela o tempo todo, e até a chamavam pelo primeiro nome. Eles eram loucos por ela, e o Archie não era uma exceção. Tudo o que ele falava era sobre como ela era legal. Fiquei com raiva, desliguei o telefone e fui fazer um suco de cenoura, que sempre me ajudava a me acalmar. Eu estava tomando suco quando, de repente, tive uma ideia maluca. Tanto equipes masculinas quanto femininas participavam da competição municipal de basquete. O internato do Archie não era exceção. Ouvi dizer que eles tinham um treinador bom e uma grande equipe. E se eu entrasse e vencesse o time da Courtney? Eu podia fingir ser um cara e me transferir para o internato. Eu mataria 2 coelhos com uma cajadada só, pois teria a chance de monitorar o Archie e também descobrir como a Vicky era. A ideia era muito louca, mas por alguma razão eu realmente gostei dela. Eu contei sobre meus planos para minha mãe naquele mesmo dia. Calma, deixe-me explicar. Em primeiro lugar, minha mãe é a mais legal do mundo. Ela sempre me apoia em literalmente tudo. E em segundo lugar, ela conhecia muito bem o diretor do internato. Claro, não vai ser fácil, mas se for importante para você, vou tentar fazer acontecer. Fiquei tão feliz que quase a estrangulei com meu abraço. Eu te disse, minha mãe é a melhor. Ela conseguiu que o diretor do internato concordasse com isso. Decidimos que eu estudaria lá por algumas semanas antes da competição e depois voltaria para a minha escola de sempre. Mamãe sempre me ajudou com a transformação. Comprei roupas masculinas e uma peruca. Alguns dias depois, um cara novo chamado John chegou no internato. O diretor me encontrou e me levou ao seu escritório. Ele me disse que todos seguiam estritamente as tradições lá. Os alunos eram proibidos de sair da escola nos dias de aula, jogar videogame, comer fast food e assim por diante. Haviam muitas regras chatas. Prometi segui-las e me mudei para o dormitório. Para o meu alívio, cada aluno tinha seu próprio quarto. Eles só tinham que compartilhar a sala de estar e o chuveiro. Enquanto todos estavam na aula, tentei descobrir como agir. Eu sabia que o Archie morava no mesmo bloco que eu e estava com muito medo de que ele me reconhecesse. Então, quando ele voltou da aula, eu estava muito nervosa. Oi, meu nome é John. Acabei de ser transferido para cá. Archie olhou para mim com cuidado. É estranho, mas seu rosto me parece muito familiar. Já nos encontramos antes? Isso foi assustador. Eu me recompus, sorri e disse que poderíamos ter nos visto na cidade. Archie riu e não tocou no assunto novamente. Nós conversamos sobre a escola por um tempo e eu rapidamente corri para o meu quarto. Quando cheguei à aula no dia seguinte, vi que meus colegas não agiam de forma muito amigável. Rapidamente percebi que o Archie era o líder deles. Ele tinha seu próprio grupo de amigos e eles imediatamente começaram a zombar de mim. Por sorte, o sinal tocou e eles me deixaram em paz. No entanto, eles continuaram me incomodando pelo resto do dia. John é tão fofo que até parece uma garota. É porque eu sou uma garota! Os amigos do Archie estavam me deixando muito brava. Eu não queria atrair muita atenção, então tive que ignorá-los. No entanto, durante a última aula, quase fui pega. Era aula de geografia e a Vicky era a professora. Ela era linda. Todos os garotos estavam olhando para ela. Até meu Archie. Fiquei com tanta raiva que quase armei um barraco, mas consegui me controlar. Depois da aula, fui para a academia. Encontrei o treinador lá e disse que queria entrar para o time de basquete. Ele imediatamente disse que eu não era alto o suficiente. Minha altura era boa para o time feminino, mas para o masculino, eu pedi uma chance. O treinador concordou, embora definitivamente não esperasse nada especial de mim. Imagine a surpresa dele quando eu comecei a marcar vários pontos. Eu estava indo muito bem, e logo o treinador esqueceu minha altura. Mas então, Archie e seus amigos entraram. Ele sugeriu que eu arremessasse a bola de uma distância muito longa. Não seria fácil, mas não duvidei das minhas habilidades. Eu teria conseguido, mas quando pulei, minha peruca quase caiu da minha cabeça. Eu me distraí e errei a cesta. Archie e seus amigos riram. Eu fiquei muito chateada. Eu nunca tinha visto o Archie agir assim antes. Ele sempre foi gentil comigo. Mas o treinador ainda assim ficou impressionado e me aceitou no time.
À noite eu fui tomar banho. Resolvi fazer isso tarde da noite para não encontrar ninguém. Finalmente tirei a peruca e lavei o cabelo. No entanto, enquanto eu estava secando, alguém, de repente, entrou no banheiro. Eu mal tive tempo de pegar minhas roupas com a peruca e correr de volta para a cabine. John, você está aí? Reconheci o Archie pela voz. Eu tive que trocar de roupa rapidamente na cabine e colocar a peruca no meu cabelo molhado. Archie ficou muito surpreso quando saí vestida de lá, mas ele não me fez nenhuma pergunta e de repente se desculpou por seu comportamento mais cedo naquele dia. Ele disse que queria me mostrar algo e me pediu para ir com ele. Andamos pelos corredores escuros e, para ser sincera, foi um pouco assustador. Logo nos encontramos perto de uma porta entreaberta e o Archie sugeriu que eu entrasse. Fiquei desconfiada, mas ainda assim olhei para dentro. De repente, o Archie me empurrou pelas costas e eu caí na pequena sala vazia. E então ele fechou a porta. Eu fiquei na completa escuridão. Eu imediatamente exigi que ele me deixasse sair, mas ele provavelmente não podia me ouvir do corredor. As paredes eram muito grossas. Eu estava tremendo de medo e frio. Abracei-me e quase desatei a chorar. Eu tinha sido tão estúpida em confiar nele. O tempo foi passando e ninguém tinha vindo abrir a porta. Archie e seus amigos provavelmente decidiram me deixar lá até de manhã. E se eles não me deixassem sair? Não, isso era bobagem. Eles não podiam simplesmente me deixar lá. Logo, eu me recompus. Ficar parada era inútil e decidi procurar outra saída. E se houvesse outra porta na sala? Se eu soubesse qual porta eu encontraria, eu não conseguia ver o que estava na minha frente. Toquei as paredes, mas meus dedos encontraram apenas tijolos frios e cimento. Eu estava prestes a desistir quando de repente consegui empurrar uma parte da parede. Antes que eu percebesse, uma parte dos tijolos já havia se movido para o lado com um ruído. Meus olhos já tinham se acostumado com a escuridão quando vi uma passagem. Uau! O diretor havia dito que os dormitórios eram muito antigos. Afinal, costumava ser a mansão de um conde. Eu tinha encontrado uma antiga passagem secreta? Era loucura. Eu hesitei um pouco, mas decidi dar uma olhada no final. Eu tinha que sentir meu caminho ao longo das pedras. A areia caiu em cima de mim. Teias de aranha pegajosas e desagradáveis tocaram meu rosto. Depois de um tempo, me vi fora do dormitório. Eu não estava mais com medo e queria descobrir como funcionava o mecanismo da parede do outro lado. Voltei pela passagem para a parede e comecei a tocá-la novamente. Dei sorte e encontrei a fileira certa de cimento em apenas alguns minutos. Agora, eu sabia como abrir e fechar a passagem. Eu só tinha que descobrir como voltar para o dormitório. Afinal, a porta ainda estava trancada. Caminhei ao longo da cerca e de repente notei que 2 barras estavam levemente dobradas. Um menino provavelmente não conseguiria passar por elas, mas eu consegui. Tomei outro banho, tirei a poeira e teias de aranha do corpo e fui na ponta dos pés para o meu quarto. De manhã, tanto o Archie quanto toda a sua turma ficaram absolutamente chocados. Eles não entendiam como eu tinha conseguido sair da sala trancada. Eu podia tê-los entregue ao diretor, mas tive uma ideia melhor. Esperei o Archie vir até mim para me perguntar como consegui me libertar. Só vou te dizer se você parar de me intimidar e me deixar sair com a sua galera. Ok. Na verdade, testamos todos os caras novos com aquela sala. Você não nos delatou para os professores ou para o diretor, então você passou no teste. Quando contei aos meninos sobre a passagem secreta, eles não acreditaram em mim no início. Mas depois das aulas, eles viram tudo com seus próprios olhos e ficaram na lua. Daquele momento em diante, minha vida no internato mudou drasticamente. Ficamos amigos e muitas vezes íamos juntos à cidade. Claro, usávamos a passagem secreta para isso. Era muito legal e eu gostava de me arriscar. Íamos a bares, andávamos pela cidade e comíamos uma tonelada de fast food nada saudável. Um dia, um dos meninos até trouxe seu PlayStation para o dormitório. À noite fazíamos festas, comíamos muito e jogávamos videogame. Um dia, rumores sobre isso chegaram ao diretor. Ele vasculhou o dormitório, mas nós escondemos todas as coisas proibidas na passagem secreta. Nem o diretor, nem os professores conseguiam entender como coisas proibidas continuavam aparecendo dentro da escola, já que nós sempre éramos revistados na entrada. Claro, eu não esqueci do basquete e treinei muito. Eu também estava constantemente observando o Archie e Vic. Um dia percebi que ele estava colhendo flores no quintal e as entregando à professora. Eu fiquei furiosa e a pior parte é que ele me mandava mensagens todas as noites e dizia que sentia minha falta. Um dia, eu estava na sala de estar quando o Archie entrou. Ele se sentou ao meu lado e de repente me contou sobre seus problemas. Gosto muito da Vic. Eu sei que ela é mais velha do que eu, mas não consigo evitar. Acho que me apaixonei por ela. Mas eu tenho uma namorada, Joana. Ela é muito legal e eu não sei como falar sobre a Vic para ela. Eu não quero machucá-la. Eu cerrei meus punhos.
Eu queria contar para aquele traidor tudo o que pensava dele. John, você é um cara legal. O que você acha que eu deveria fazer? Quer um conselho? Não seja covarde e conte tudo a Joanna. Eu me revirei a noite toda, checando meu celular sem parar. Eu esperava que o Art me contasse tudo, mas ele só me mandou uma mensagem. Boa noite. Fiquei muito chateada e decidi me vingar dele. Eu me certificaria de que ele nunca mais visse sua preciosa Vicky. Claro, o que eu tinha em mente era uma loucura total. Você não iria aprovar minha ideia, mas eu estava tão chateada que realmente não pensei nisso na hora. Entrei furtivamente na sala de geografia e deixei alguns pacotes de fast food de videogames por lá. Então fui até o diretor e disse a ele que tinha visto a Vicky distribuindo CDs de jogos e fast food para todo mundo. Eu a segui e a vi usar uma passagem secreta para sair da área escolar. Eu levei o diretor até a parede e mostrei a ele como funcionava. Então ele foi até a sala de geografia com a Vicky e encontrou tudo o que eu havia plantado lá. A Vicky tentou explicar que era inocente, mas foi demitida mesmo assim. Eu vi como os meninos ficaram chateados e senti uma espécie de alegria vingativa. À noite fiquei em meu quarto me preparando para a próxima competição. De repente, a porta do meu quarto foi aberta. Era o Art e ele parecia furioso. Finalmente percebi por que seu rosto me parece familiar. Nós realmente já nos vimos antes. Nós até namoramos. Ele rapidamente veio até mim e arrancou a peruca da minha cabeça. Eu recuei. Você veio pra cá só pra me observar ou para entrar para o time de basquete? Provavelmente os dois, mas não importa. Sabe o que é pior? Você incriminou a Vicky mesmo sem ela ter feito nada de errado. Eu sei que foi obra sua. Nem tente negar. Eu não ia negar nada. Sim, eu fiz algo ruim, mas era tudo culpa do Art. Você incriminou a Vicky e eu vou incriminar você. Ele me agarrou pelo braço e começou a me puxar. Fomos procurar o treinador. Art disse a ele que eu era uma menina. O treinador ficou atordoado e nem acreditou em nós no começo. E quando ele finalmente acreditou, ele agarrou sua cabeça. A competição é amanhã e não temos ninguém para substituir o John. Eu tinha certeza de que estava prestes a ser expulsa do time. Mas eu estava errada. O treinador me deixou usar meu disfarce de John para participar da competição. Ele também disse ao Art que, se contasse a verdade a alguém, colocaria toda a equipe em risco. Art teve que ficar quieto, embora ainda estivesse com raiva. Eu senti um alívio enorme e fiquei muito feliz. No dia da competição, eu estava muito nervosa. Mas assim que começamos a jogar, eu imediatamente me acalmei. Nosso time estava ganhando e eu me sentia mais confiante a cada minuto. Como resultado, nossa equipe e a equipe da Courtney chegaram às finais. Era exatamente o que eu queria. A certa altura, Courtney e eu colidimos em uma briga pela bola. Estávamos frente a frente e ela parou de repente. Courtney pediu um tempo e anunciou em voz alta que nossa equipe estava trapaceando. Tem uma garota no time deles! De repente, ela arrancou a peruca da minha cabeça. Eu até tive um déjà vu. O Art havia feito o mesmo há pouco tempo. A plateia murmurou surpresa e os oficiais começaram a discutir como proceder. Eu estava muito preocupada e com medo de que a vitória fosse dada ao time da Courtney. Eu me senti muito envergonhada de mim mesma, porque tinha decepcionado todo mundo. Os meninos se esforçaram tanto que poderiam ter vencido se não fosse pelas minhas mentiras. Afinal, foi uma ideia estúpida. Mas então os oficiais anunciaram sua decisão, e eu quase não pude acreditar no que estava ouvindo. Eles disseram que formalmente nenhuma regra havia sido violada. Tanto meninas quanto meninos eram autorizados a participar da competição. Não havia nenhuma regra dizendo que deveria haver apenas meninas ou meninos em uma equipe. Para encurtar a história, eu podia continuar jogando. E assim o fiz. Você deveria ter visto. Eu era rápida como um trem-bala. Nossas equipes passaram o jogo todo empatadas. E alguns segundos antes do final, eu marquei o ponto que nos trouxe a vitória. Nós vencemos! Foi incrível! Eu estava com medo de me tornar uma pária, mas no final, eu fui a heroína do dia. Depois do jogo, o treinador da minha antiga escola veio até mim. Ele ficou muito impressionado com o meu desempenho. Lamento ter te expulsado do time. Eu não deveria ter ouvido a Courtney. Ela só tinha inveja de você. Você quer voltar e ser a capitã do time novamente? Claro, eu concordei. A Courtney ficou verde de raiva. Mas todas as outras garotas ficaram muito felizes em me ver de volta. Antes de sair do internato, fui até o diretor. Eu disse a ele que tinha mentido sobre a Vicky e pedi que ele a contratasse de volta. Afinal, eu tinha feito uma coisa errada e sentia muita vergonha disso. Ele prometeu que ligaria para ela naquele mesmo dia. Quando eu estava saindo do dormitório, o Art de repente me alcançou. Escute, Joanna, nós dois fizemos muita besteira ultimamente, mas na competição eu te vi de um outro jeito. Eu estava tão errado. Percebi que só preciso de você.
Vamos recomeçar, ok? Ele parecia certo de que eu concordaria. Alguns dias atrás eu diria que sim, mas agora... Desculpe, mas não sinto mais nada por você. Tenho certeza de que quem trai uma vez, com certeza trai duas. O que você acha? Será que eu tomei a decisão certa? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você está assistindo isso, você já violou os protocolos da Fundação CSP. Fique onde está. A equipe de limpeza está a caminho. Enquanto isso, você pode assistir às histórias de pessoas que tiveram a sorte de encontrar os objetos CSP mais anômalos. Quando o pessoal da Fundação chegar, você será tratado com amnésicos de classe A e não se lembrará de nada. Essa gravação se autodestruirá em 3, 2, 1...